Vamos hoje meditar sobre o juízo final, um assunto do qual muitas pessoas pensam a respeito. Na verdade, todo ser humano já pensou como acabará o mundo. Nós cremos na segunda vinda do Senhor. Que nós possamos meditar acerca disso e cremos que as Sagradas Escrituras é a única diretriz que nós temos para podermos compreender do que se trata. Que não criemos vãs ilusões mediante as nossas imaginações completamente deturpadas, que possamos confiar no que as Sagradas Escrituras dizem. Vamos para o nosso último artigo da Confissão de Fé Belga e depois iniciaremos também hoje o livro de Eclesiastes, terminando hoje Provérbios. Será maravilhoso, que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio de tudo, que o Espírito Santo nos ilumine e nos direcione com sabedoria para a compreensão daquilo que foi estabelecido eternamente para as nossas vidas. Vamos para o artigo de número 37 da Confissão de Fé Belga, onde traz o apontamento do que as Sagradas Escrituras diz acerca do juízo final. Começa assim: por fim, cremos, conforme a palavra de Deus, que ao chegar o tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido por todas as criaturas, e se completar o número dos eleitos, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará do céu de maneira visível, corporal, assim como ele ascendeu. Ou seja, nós já temos aqui a informação primordial. Então, no tempo ordenado pelo Senhor, mas desconhecido de todas as criaturas, ao se completar o número dos eleitos, nosso Senhor voltará do céu da maneira visível e corporal, assim como ele ascendeu. Essa é a realidade que emana das Sagradas Escrituras. Uma segunda vinda completamente visível e desconhecida ao homem. O tempo é desconhecido. Nós imaginamos a todos os anos sempre aparece alguém com essa questão: o Senhor está vindo, vai acontecer isso daqui, vai ser esse ano, vai ser aquele ano. São pessoas completamente perdidas, que buscam para si atenção, buscam para si sabedoria do qual Deus não deu a nenhum homem. Então, nós temos a plena convicção de que chegará esse tempo ordenado por Deus, que é desconhecido de todas as criaturas, e assim está estabelecido. Então, que nós possamos repousar única e exclusivamente nessa afirmação que emana das Sagradas Escrituras. Observe o que diz em Mateus 24, verso 36. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Mas hoje, qualquer pessoa aí na esquina fala que sonhou com Deus, que Deus falou com eles e está chegando o tempo, ele viu e acontece isso e aquilo. Então, que vocês sejam cuidadosos quanto a isso, possam escutar única e exclusivamente o que as Sagradas Escrituras dizem, para não serem seduzidos por vãs filosofias, e a palavra de Deus sempre nos alerta a observarmos somente as Sagradas Escrituras, que nós não fiquemos nas mãos de pessoas aí irresponsáveis que no final visam simplesmente nos iludir e levar para um caminho completamente humano. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Em Mateus 25, verso 13 diz: portanto vigiem, pois não sabem nem a hora, nem o dia, nem a hora da volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 diz: não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Observe Paulo falando: não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. No verso 2 continua: pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Imagina que Paulo falava isso, mas agora acontece justamente o que eu tenho dado muita ênfase. Nós temos escutado pessoas aí que se auto-intitulam mensageiros de Deus, profetas, e falam que o dia de Deus avisou ele, que Deus mostrou num sonho, Deus mostrou por intermédio de uma visão. A questão é, se as Sagradas Escrituras não mostram, Deus não mostrou. Nós podemos ver que existe o tempo determinado, que é completar o número dos eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos, quem foram aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, diante de toda a massa informe
e destrutiva que o homem se tornou, Deus escolheu salvar um número incontável de pessoas, e nós não sabemos quando isso acontecerá, mas nós aguardamos ansiosamente e dependendo exclusivamente do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós continuamos a proclamar o Evangelho e depender não da nossa boa vontade, mas da boa vontade do Senhor, crendo que a vontade dele é 1000 vezes mais perfeita do que a nossa. Hebreus 11:39 diz: todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé, no entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. No verso 40 diz: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Nós estamos aqui diante deste capítulo onde retrata os heróis da fé. Apocalipse 6, verso 11 diz: então cada um deles foi dada uma veste branca e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Nós vemos durante as Sagradas Escrituras em várias etapas manifestando palavras nesse sentido. Nós vemos ainda em Atos capítulo 1, verso 11, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como viram. Ou seja, com grande majestade. Nós vemos aqui em Mateus 24, verso 30. Então por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo das nuvens. Em Mateus 25, verso 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Observe que todos os apontamentos emanam das Sagradas Escrituras. O que regula a vinda do Senhor, o juízo final, não é uma concepção humana, mas sim uma determinação divina estabelecida desde a eternidade. Continua dizendo: ele instalará a si mesmo como juiz dos vivos e dos mortos, e porá este antigo mundo em chamas para purificar. Então todas as pessoas, homens, mulheres e crianças que existiram no mundo desde seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante deste grande juiz, intimados pela voz do arcanjo e pela trombeta de Deus. Todas as pessoas, tá? Todas as pessoas de todas as raças, tribos e nações. Nosso grande juiz dos vivos e dos mortos. Nós podemos ver isso daqui em 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Lembre-se, porém, de que eles terão de prestar contas àqueles que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Essa questão de porá este antigo mundo em chamas para purificar, nós encontramos respaldo em 2 Pedro capítulo 3, verso 10. Onde diz: contudo o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus desaparecerão com terrível estrondo, até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Observe que até mesmo cientistas, olhando acerca disso, eles chegaram já a conclusões que o mundo seria consumido justamente pelo fogo, devido a todas as condições do quais ela vai se degradando cada vez mais, até mesmo em relações à distância de Sol, Terra, de coisas que acontecem. Eles chegam à conclusão que a provável destruição do mundo seria dessa forma. O que para eles é provável, para nós é certeza. Embora eles ainda não tenham essa certeza, nós temos a certeza pela fé, por confiarmos justamente no que está escrito na palavra de Deus. Então continua dizendo: então todas as pessoas que existiram no mundo, desde seu princípio até o seu final, aparecerão pessoalmente diante deste grande juiz. Você está preparado para se apresentar diante do nosso grande Criador? Observe que nós não tratamos apenas desse juízo final. O juízo final será esse evento maravilhoso, mas o dia final é completamente diferente. Nós não sabemos o nosso último dia, e a questão que fica aqui é se você está preparado para se deparar com nosso Senhor. Quando você se deparar com Ele, o que você falará, o que você dirá quando Ele te chamar para prestar contas.
Pense a respeito disso. Se você não tiver Cristo, se você não tiver confessado os seus pecados, se arrependido e crido que somente Cristo pode te libertar das suas amarras, da sua prisão, você estará condenado eternamente por conta justamente da sua rebeldia, por conta de você ter negado o único que pode salvar todo ser humano da terra. Deuteronômio, capítulo 7, verso 9 diz: Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje te dou. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16: Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqui nós vemos a ordem e a maneira do qual foi estabelecida por Deus. Continua dizendo: todos que morrerem antes desse dia ressurgirão da terra, quando os seus espíritos se reunirem aos corpos com que viviam. Os que estiverem vivos não morrerão como os outros, mas serão transformados de corrupção em corrupção, num piscar de olhos. Todos que morreram antes deste dia ressuscitarão na terra. Nós vemos em Daniel, capítulo 12, verso 2, dizendo: Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Observe que os textos emanam justamente das Sagradas Escrituras, talvez escrito de uma maneira um pouco mais fluida, para que possamos compreender, e organizados de maneira que criem um raciocínio que possa ser compreensível. João capítulo 5, verso 28 diz: Não fiquem tão surpresos, na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. Continua dizendo acerca deste piscar de olhos: os que estiverem vivos não morrerão como os outros, mas serão transformados. Observe o que diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No 52 continua dizendo: acontecerá num instante, num piscar de olhos, o som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morrerem ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Então se abrirão os livros e os mortos serão julgados, segundo o que fizeram de bom ou de mal, neste mundo. Esses livros, mencionados em Apocalipse capítulo 20, verso 12, diz: Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. Foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz: Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece pelo bem ou mal que tiverem feito neste corpo terreno. Ainda em Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Apocalipse 22, verso 12 diz: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com seus atos. É muito importante fazer uma nota em Hebreus 9, 27, onde diz que cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. E depois disso vem o julgamento. Muitas pessoas imaginam essa questão de vidas e mais vidas de uma mesma alma, e não se trata justamente disso. Cada pessoa está destinada a morrer uma só vez. Aqueles que morreram para si mesmos habitarão no reino celestial. Aqueles que não morreram para si mesmos morrerão em seus próprios pecados. Morrer para si mesmo é depender única e exclusivamente da salvação em Cristo Jesus. Que você possa hoje morrer para si mesmo, confiando única e exclusivamente em Cristo como seu único e suficiente Redentor e Salvador. Continua o artigo dizendo: Na verdade, todos nesse dia prestarão contas de todas as palavras frívolas, fúteis, banais que proferiram.
conforme está escrito em Mateus 12:36. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem, as quais o mundo considera apenas como zombaria e diversão, e os segredos e as hipocrisias dos homens serão revelados publicamente diante dos olhos de todos. Por isso, pensar nesse juízo é coisa terrível e apavorante para os ímpios e malfeitores. Aqui nós temos uma série de apontamentos. No entanto, Mateus 23:33 diz: serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno. Observe essas palavras que emanam justamente do nosso Criador. Mateus 11:22. Eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratados com menos rigor do que vocês. Ou seja, Jesus tratou muito acerca desse juízo. Mas por Romanos capítulo 2, verso 5 diz: mas por causa de seu coração rebelde você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Continua ainda no verso 6 de Romanos capítulo 2, dizendo: ele julgará cada um de acordo com seus atos. Observe que nossas atitudes apontam para a nossa vida que nos foi dada do alto, ou não. Se você tem vivido uma vida completamente de pecado, completamente destituída da glória e do poder de Deus, onde Ele reprime a sua maldade, você está entregue fazendo apenas maldades, atos que são completamente vergonhosos distante deles, hoje é o momento de você se arrepender e crer. Se você tem vivido de maneira que glorifica o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, porque sozinho você estaria entregue a si mesmo e você viveria somente a morte, você continuaria com seus maus feitos, continuaria se deliciando dos seus prazeres obscuros que apontam para as trevas. Mas glória a Deus que talvez você já tenha sido alcançado e você vive hoje de maneira que o nome do Senhor é glorificado. Saiba que isso não emana de nós, não emana simplesmente de uma boa vontade, mas sim do Espírito Santo que transforma nossos corações e nos guia ao caminho da verdade. Que nós não poderemos andar de forma alguma sozinho. Nós não conseguiremos encontrar a verdade por si só. A verdade antes é revelada por Deus mediante o agir do Espírito Santo em nosso coração, primeiro nos regenerando, nos trazendo da morte para a vida e depois nos santificando, retirando o pecado de nós. Hebreus capítulo 10, verso 27 diz: há somente assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. 2 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações que lhes são devotos, ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Judas capítulo 1, só tem 1, verso 15: para julgar a todos, convencerá os pecadores seus atos perversos dos insultos que pronunciaram contra ele. Ou seja, os pecadores no dia do juízo final terão plena convicção que pecaram contra a majestade do nosso Criador e do nosso Redentor. Apocalipse 14, verso 7 diz: temam a Deus, dizia em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez céus e terra, mar e todas as fontes de água. Lembre-se que nós somos criaturas, Deus é o Criador, Deus invade o espaço-tempo, nos regenerando, nos transformando. Ele veio para nos resgatar da maldade do qual habitava em nós por conta das nossas próprias rebeldias. Lembre-se que Ele é sempre a fonte de todo o bem e nele não há mal algum. O mal existe apenas no homem como uma deturpação do bem. O que você vive tudo de maneira equivocada é justamente uma deturpação do bem. O bem jamais poderá, do bem jamais poderá emanar o mal. Então, Deus sendo bom, tudo que emana dele é bom. Não há maldade alguma nele. Ainda que você veja que as coisas foram ordenadas por Ele, todas as coisas, nada acontece fora da sua vontade. Ele jamais poderia ser o criador do mal. Ou seja, todos os atos ruins partem de criaturas do quais deturpam o caráter misericordioso e bondoso de Deus. E somente Ele, infundindo em nós uma nova natureza, que nós poderemos, dessa forma, praticar aquilo que nossa natureza em si não consegue. Porque nós nascemos completamente inclinados para o mal, completamente corrompidos de todas os atos que possam glorificar a Deus. Continua dizendo ainda:
Mas é grande gozo e conforto para o justo e eleito. Para eles completar-se-á a plena redenção e receberão os frutos de seus labores, das angústias que sofreram. Observe, quando fala do conforto para o justo e eleito, não se trata de méritos humanos, mas sim deste favor imerecido que emana de Deus. Lucas 14, verso 14 diz: assim na ressurreição dos justos você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam lhe retribuir. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3, diz assim: irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pela qual estão sofrendo. Vou continuar lendo até o verso 10. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos entrar no 6. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus. Quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam obedecer às boas novas de nosso Senhor. Observe, mais uma vez, virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo. Observe que sempre que as pessoas falam de fogo, as pessoas imaginam o fogo como algo benéfico. Embora o fogo seja o que purifique, o ouro, às vezes que as Sagradas Escrituras mencionam acerca de fogo, quando traz fogo, ele traz justamente juízo, principalmente sobre aqueles que não conhecem a Deus. Então observe, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que recusam obedecer às boas novas do Senhor Jesus Cristo. Eles serão punidos com a destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. Isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Maravilhoso, né? Os apontamentos. Deixa eu abrir aqui o resto. Continuamos. 1 João capítulo 4, verso 17 diz: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Aperfeiçoados, claro que por Ele. Toda essa obra que ocorre na nossa vida não trata-se de vontades naturais, mas sim de Deus ser misericordioso para conosco. Continua dizendo: a todos será manifesta a sua inocência e contemplação a terrível vingança que Deus trará sobre os ímpios que os perseguiram, oprimiram e atormentaram neste mundo. Apocalipse 18, verso 20 diz: alegre-se com o destino dela, o céu, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Nós vemos que haverá o julgamento final de maneira muito clara e explícita nas Sagradas Escrituras. Continua dizendo: os ímpios serão condenados pelo testemunho das suas próprias consciências e tornarão-se imortais tão somente para serem atormentados no fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, o fogo já tem o seu objeto de consumo. Mateus 25, verso 41 diz: em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Continua dizendo: mas os fiéis eleitos serão coroados de glória e de honra. O Filho de Deus confessará os seus nomes diante de Deus, seu Pai, e dos anjos eleitos. Deus lhe enxugará todas as lágrimas dos olhos. E a causa deles, no presente condenada como herética e maligna por tantos juízes e autoridades civis, será reconhecida como a causa do Filho de Deus. O Senhor, por graciosa recompensa, lhe fará possuir uma tal glória que é impossível ser concebida pelo coração do homem. Nós vemos aqui
Uma série de apontamentos, dentre eles, Mateus 5, verso 12. Alegre-se e exultem, porque uma grande recompensa o espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz: e a isso que as escrituras se referem. Só um minuto que sumiu aqui. E a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Apocalipse 21, verso 9, diz: então um dos 7 anos que segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e disse: venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva, esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus, cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. O muro da cidade era grande e alto. O muro da cidade era grande e alto. E me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O muro da cidade era grande e alto, com 12 portas guardadas por 12 anjos. E nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos dos cordeiros. Mas hoje, com a quantidade de apóstolos que existem, né? Imagina o tamanho que vai ter que ser do muro. Claro que isso daqui é uma sátira, tá? Não existem novos apóstolos. Os apóstolos são aqueles nomeados justamente por Deus, estabelecido desde antes da fundação do mundo, do quais são retratados mediante as Sagradas Escrituras. Todos esses apóstolos são falsos apóstolos, tá? Verso 15. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha formato de um quadrado, de comprimento e larguras iguais. De fato, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro, puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas, a primeira com jaspe, a segunda com safira, a terceira com ágata, a quarta com esmeralda, a quinta com ônix, a sexta com cornalina, a sétima com crisólito, a oitava com berilo, a nona com topázio, a 10ª com crisópraso, a 11ª com jacinto e a 12ª com ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Capítulo 22 diz: então o anjo me mostrou no rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles. Reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: tudo que você viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos o que acontecerá em breve. Maravilhoso ver todos esses apontamentos e a maneira como é descrito essas palavras preciosas, do quais são dignas de serem meditadas, e gasto nosso tempo compreendendo essas palavras maravilhosas. Termina dizendo o artigo: por isso ansiamos com grande expectativa por aquele grande dia, para gozarmos a plenitude das promessas de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Senhor.
vem Jesus, conforme está escrito em Apocalipse 22:10. Em seguida disse: não lacre com o selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que nós possamos aguardar o tempo determinado por Deus e vivemos para a sua honra e glória, meditando cada dia mais nas suas sagradas escrituras, crendo que somente mediante o poder do Espírito Santo que nós poderemos ter vida. Que vocês continuem a meditar nas sagradas escrituras, a conhecerem mais da palavra do Senhor e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sempre. Lembre-se que nós terminamos hoje a confissão de fé belga, onde nós temos esses 37 artigos, do quais eles norteiam a maneira como nós cremos, de maneira clara, convergindo para uma unidade de pensamento. Nós já falamos também sobre o Catecismo de Heidelberg e pretendo amanhã iniciar o Sínodo de Dort, tá? O Sínodo de Dort que irá nos conduzir também a mais maturidade ainda acerca daquilo que já foi estabelecido diante das Sagradas Escrituras, que nós temos como uma verdade estabelecida por Deus e contraria tudo aquilo que foi tentado colocar em oposição. Que vocês possam continuar dia após dia aqui meditando nas Sagradas Escrituras. Eu já vou mandar hoje para vocês acerca dos cânones de Dort, onde nós poderemos aqui meditar de maneira profunda em muitas coisas do quais hoje ainda existem discussões, mas nós não entramos nessas discussões porque nós cremos que esses concílios já foram suficientes e retratam justamente o que as Sagradas Escrituras dizem. Minha intenção não é entrar em discussão com outras pessoas quanto à forma de pensar, e sim proclamar a forma como nós cremos que emana das Sagradas Escrituras. Perfeito? Se você, porventura, talvez já tenha um conhecimento do que se trata, ótimo. Se você quiser conversar a respeito, estou disposto a conversar a respeito disso, mas nós temos já essa forma estabelecida, nós adotamos como igreja as 3 formas de unidade, do qual norteio a maneira como nós seguimos de maneira clara e acessível a todas as pessoas. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje, vou ser muito breve. Nós vamos do capítulo 29, 30 e 31, depois o primeiro capítulo de Eclesiastes. Eclesiastes, que é o 21º livro da Bíblia, bem curtinho, tem apenas 12 capítulos. Então vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 29, verso número 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostitutas desperdiça sua riqueza. Observe que quando nós olhamos, essa palavra eu nem gosto de mencionar muitas vezes essa palavra, né? Prostitutas, mas no final das contas é algo que é completamente comum dentro das Sagradas Escrituras e muito mais comum do que imaginamos no nosso dia hoje. Mas é justamente isso tem sido objeto de consumos de vidas, tanto de homem quanto de mulheres, homens consumindo de um produto e mulheres se tornando justamente um produto, onde os homens se destroem e as mulheres também se destroem. Mas para todas essas pessoas que estão caminhando rumo à destruição, existe um Deus misericordioso e amoroso que almeja resgatá-los. Então que preguemos o Evangelho a toda criatura, sabendo que Deus haverá de abrir esses corações. O capítulo 29 ainda tem uma série de outras orientações que são bem válidas. Dentre elas, o verso 18 diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Que nós possamos ser este povo que obedece à palavra de Deus, que nos curvamos diante da sua sabedoria, que agradecemos porque Ele nos direciona e guia nossos passos. Às vezes nós tentamos buscar a vontade do Senhor em sonhos, visões e imaginação, quando na verdade nós já temos uma palavra que direciona a forma como nós deveremos agir, e nós deveremos agir sempre com sabedoria e discernimento. Esse discernimento que já nos foi dado, nós somos feitos criaturas racionais. Deus não vai chegar e falar
nos nossos ouvidos, essa pessoa não é a certa para você se relacionar. Não, você vai ter que tomar as suas decisões, vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Talvez você já tenha escolhido errado no passado, mas não deve ficar olhando para o passado, deve olhar para o presente, meditar nas Sagradas Escrituras e ser direcionado justamente por Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras, como decidir de maneira diferente. Porque imagina se Deus fica para alguma pessoa, não, essa daí não. Não, essa pessoa não é para você, essa daqui é a pessoa para você. Não é assim que funciona. Imagina se fosse assim, estava maravilhoso. Quantas pessoas disseram que já ouviram pessoas dizerem, nem vou entrar no mérito dos títulos que eles arrogam para si, mas falaram, falou que era para eu casar com tal pessoa. Casaram, casamento completamente destrutivo, uma série de contratempos. Imagina Deus nessa obra. Deus não está nessa obra, Deus está justamente nas suas Sagradas Escrituras, e nós somos chamados a sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, medite nas Sagradas Escrituras, você já tem direcionamentos e apontamentos de como agir, de como proceder, tá? Não seja iludido, não seja conduzido pelas suas ganâncias, pelos seus desejos que são completamente inclinados para o mal. Sempre a gente quer ter razão, né? Então, que a gente se curve diante da palavra de Deus, sabendo que somente ela tem razão e direciona nossas vidas. O capítulo 30, ainda de Provérbios, diz: os ditados de Agur. Vamos ler ali a partir do verso 7, que eu acho que... Melhor, verso 5. Toda palavra de Deus se prova verdadeira. Ele é escudo para quem busca a sua proteção. Não acrescente nada às palavras dele. Se o fizer, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Nós não somos chamados a acrescentarmos nada à palavra de Deus. Da mesma forma que a palavra nunca poderá ser modificada, que nós também não sejamos aqueles que acrescentamos palavras à palavra de Deus. Que nós não sejamos mentirosos. Que se cale toda a boca que diz falar sobre novas revelações de Deus. A revelação de Deus emana única e exclusivamente de um só lugar, que é das Sagradas Escrituras. Não há novas revelações, não há novos pensamentos, Deus não se modernizou. Tudo que nós dissermos deve estar de acordo com as profecias que já foram ditas nas Sagradas Escrituras e estão registradas nestes 66 livros, no 1189 capítulos, porque senão Deus não disse, tá? Temos 31.103 versículos na Bíblia. Se não está escrito na Bíblia, Deus não disse. Verso 7 em diante diz: ó Deus, te peço 2 favores, concede-nos antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? Se eu for pobre demais, pode ser que roube e com isso desonre o nome do Senhor. Verso 20, a mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, nada fiz de errado. Capítulo de número 31 de Provérbios. Verso 4, não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados. Que bebam para se esquecer de sua pobreza, que bebam para esquecer sua pobreza e não lembrar de suas dificuldades. Falar em favor daqueles que não podem se defender, fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres desamparados e providencie que recebam justiça. Provérbios de número 31 também trata acerca da mulher virtuosa. Meditem de maneira muito profunda em Provérbios 31, porque retrata coisas maravilhosas, principalmente acerca da mulher. Tanto para você homem, para você poder reconhecer o que é uma mulher virtuosa, e tanto você mulher, para reconhecer se essa virtude flui de você. E se você não possui essas qualidades, que você clame ao Senhor para que Ele lhe conceda. Vou ler apenas alguns versos onde diz a partir do verso 10. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como navio mercante traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Graças ao bom Deus,
Eu encontrei uma mulher virtuosa, eu sou muito feliz de ter encontrado a mulher do qual Deus me concedeu. Claro que é um presente de Deus, mas parte por decisões humanas. Claro que a causa sempre nós podemos atribuir a Deus, mas é necessário meditar nas Sagradas Escrituras para ver as características da pessoa do qual você deve amar, as características também da pessoa que você deve ser. Então medite nessas palavras, tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida. Termina dizendo assim, verso 25, veste-se de força e dignidade, ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos, e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Maravilhoso. Vamos terminar lendo Eclesiastes capítulo 1, de maneira integral, de maneira breve, menos de 2 minutos eu lerei. Eclesiastes capítulo 1. Essas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém, a bem saber Salomão, perdão. Nada faz sentido, diz mestre, nada faz o menor sentido, que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce e o sol se põe, e logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A dura realidade do ser humano, a falta de contentamento e nunca estar satisfeito. Verso 9 em diante diz: a história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos o que aconteceu no passado, e as gerações futuras tampouco se lembrarão o que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o céu, a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma exigência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Que nós possamos continuar meditando nas Sagradas Escrituras, clamarmos ao Senhor por entendimento e cremos que o entendimento somente provirá do Teu Santo Espírito. Que possamos nos atentar à maneira como temos vivido e observarmos se de fato amamos e glorificamos o nome de Deus. Que vocês tenham uma semana abençoada, que o nome do Senhor seja exaltado. Convido vocês a convidarem mais pessoas para estarem aqui conosco amanhã, do qual será um dia também especial, onde nós iniciaremos mais uma etapa do conhecimento acerca das Sagradas Escrituras, das verdades que transcorreram diante do tempo, que permanecem firmes e inabaláveis, que emanam única e exclusivamente das Sagradas Escrituras. Que nós sejamos guiados por Deus e pelas Sagradas Escrituras de maneira sábia, a vivermos de maneira que o nome dele seja glorificado. Tenha um bom dia, tamo junto, compartilhe e comente essa live com o máximo de pessoas que você puder, e comente se você puder também, porque muitas pessoas por vezes não conseguem comentar, mas tira um tempinho ali e comente alguma coisa do que você tem passado e como que tem sido, para que mais pessoas sejam alcançadas. Vocês sabem que o algoritmo sempre envia para mais pessoas, quanto mais pessoas engajam com o conteúdo, e que você seja parte disso. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã, fui!